1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad right song. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4. E o Brasil? Como estaria o nosso Brasil no início dos anos 50? Sem maiores preocupações com a inflação, corrupção e outros monstros assustadores, sem urgência de elaborar planos, na maioria das vezes comprometedores, o Brasil evoluía dentro de uma economia de certa forma estável e vivia, confiante, o seu presente. Não, porém, por muito tempo. 1950. Ada Rogato, num Paulistinha de fabricação nacional, cruza por 2 vezes a Cordilheira dos Andes, recebendo como homenagem do ministro da Aeronáutica um monomotor Cessna. 52. A Índia de Acuí e o sertanista Aires da Cunha casavam-se na Candelária. Padrinho, Assis Chateaubriand. Cerca de 10.000 pessoas, entre convidados da alta sociedade, índios e curiosos. De Acuí viria a falecer pouco tempo depois de parto. 54. Carmen Miranda, a pequena notável, como a denominara o locutor César Ladeira, depois de 14 anos nos Estados Unidos, voltava ao Brasil numa tentativa de recuperar-se de estafa, o que na verdade não aconteceu, pois sua presença era continuamente solicitada. Em abril de 55, retorna aos Estados Unidos e ao remoinho dos shows. Em agosto desse mesmo ano, um colapso cardíaco punha termo à sua existência, enlutando o meio artístico. 54. Marta Rocha, a mais conhecida Miss Brasil de todos os tempos, é derrotada por 2 polegadas a mais no concurso Miss Universo. O charme da linda baiana, contudo, recebia os mais calorosos elogios e aplausos dentro e fora das fronteiras. Ada Rogato, de Acuí, Carmen Miranda e Marta Rocha, 4 brasileiras que se projetaram na década de 50 em campos os mais diversos, sob a égide do arrojo pessoal, da singeleza de um amor, do talento musical e da beleza física. Poderíamos argumentar que Carmen Miranda não é fruto da década de 50, mas seu retorno ao Brasil, ainda que americanizada, como alguns maldosamente queriam, mesmo em rápida visita, colocou-a em pauta no noticiário da época, proporcionando à garota notável a oportunidade de sentir o calor da saudade do povo brasileiro, a quem jamais deixou de pertencer, apesar de aqui não ter nascido. O prefeito Negrão de Lima criava no Rio de Janeiro o Museu Carmen Miranda, em 56. 54. A política brasileira inspirava descontentamento. Tempos difíceis. Ronda o Brasil a ameaça de uma guerra civil. Getúlio, desgastado, enfrenta a violenta campanha da oposição, tendo à frente a UDN e seu líder, brigadeiro Eduardo Gomes. Campanha que tem por ponta de lança o verbo ferino do jornalista Carlos Lacerda. No Brasil, em abril, é constituída Petrobras. Em agosto de 54, Carlos Lacerda é ferido num atentado e seu companheiro da UDN, Major Rubens Florentino Vaz, também atingido, veio a falecer. O crime provocou a prisão do tenente Gregório Fortunato, chefe da guarda de Getúlio e articulador do atentado. O governo de Vargas agonizava. As Forças Armadas pedem a renúncia. Pressionado até a exaustão, Getúlio cede. Renuncia, mas comete suicídio, desferindo um tiro no coração e deixando carta-testamento que assim termina. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias e a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente
Dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Era o trágico 24 de agosto de 1954. Getúlio Vargas recebera o poder das mãos de Eurico Gaspar Dutra em 51. Com sua morte, assumiu seu vice, João Café Filho, substituído a 9 de novembro do mesmo ano por Carlos Luz, que governou apenas por 2 dias. Deposto pelo Congresso como inconstitucional, cede lugar a Nereu Ramos, que por sua vez passa o poder para Juscelino Kubitschek, eleito em 56. As metas do programa de JK agrupavam os setores da energia, do transporte, alimentos, indústria de base, educação e construção de Brasília. Esta, a princípio não incluída, afinal tornou-se a meta síntese. Êxito nos setores de energia e de transporte. A indústria automobilística e a construção naval alcançaram altos níveis. Educação e agricultura, os pontos fracos do programa. Mas foi particularmente a edificação de Brasília, no Planalto Goiano, e a troca da capital federal que marcaram o governo de Juscelino, muito embora onerassem sobremaneira os cofres públicos e fizessem crescer dívidas que não mais pararam de se avolumar, gerando crise inflacionária que por longos anos angustiaria o povo brasileiro. Em 25 de janeiro de 1954, comemorava-se o 4º centenário de São Paulo. Logo cedo, milhares de triângulos de papel prateado caem dos céus em chuva de prata, abrindo as festividades. O desfile militar englobava Exército, Marinha, Aeronáutica e Força Pública na Praça da Sé, frente à Catedral, poucas horas antes inaugurada. Missa em ação de graças é rezada por Dom Jaime Câmara, cardeal arcebispo de Rio de Janeiro, diante de 30.000 pessoas. Desfile cívico no Anhangabaú, aberto por Assis Chateaubriand, Orlando Vilas Boas e índios de várias tribos do Xingu. Lucas Nogueira Garcês era governador. Fogos de artifício, carros alegóricos e acentuado orgulho cívico iluminavam o acontecimento. O Parque do Ibirapuera foi o melhor presente escolhido para São Paulo, ou seja, um novo espaço para lazer que condignamente marcava a data e homenageava a cidade no seu 4º centenário. De Oscar Niemeyer, o projeto. Lagos artificiais e jardins idealizados pelo consagrado urbanista Burle Marx. Nesta década, a vida cultural paulistana estava em alta, assim como em alta estava a própria dinâmica daquela, que na época fora considerada a cidade que mais cresce no mundo. Celebridades do mundo musical e do cinema americano em turnê pelo Brasil tinham passagem obrigatória pela Pauliceia. Os altos cachês pagos pelos empresários paulistas atraíam essas estrelas. São Paulo não podia parar. Não apenas São Paulo crescia. Outras cidades brasileiras apresentavam essa insopitável dinâmica de progresso e desenvolvimento. Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Londrina, Florianópolis e Blumenau. Belo Horizonte, o orgulho dos mineiros, completava em 57 60 anos de existência e quase duplicara a população. Pampulha e seu lago cercado pelos jardins de Burle Marx, a beleza e originalidade da Igreja de São Francisco, um poema de Niemeyer. O estado de Minas Gerais, a partir do governo de Kubitschek, 50 a 54, entrava em acelerado processo de desenvolvimento. Recife era a metrópole pernambucana, a Veneza brasileira dos poetas, já em 50 a 3ª cidade do Brasil. E Salvador, das baianas, das saias rodadas, dos cocos, dos quitutes quentes de pimenta, dos saveiros desassombrados, cruzando o mar escuro de Caíme, sob as bênçãos do Senhor Bonfim. Salvador, capital dessa Baía de Castro Alves, romanceada por Jorge Amado, também impulsionava seus passos, preparando-se para ser uma das cidades de maiores atrativos turísticos do país. E lá no sul, às margens do Guaíba, a risonha Porto Alegre inaugurava em 54 o bronze o Laçador, símbolo tradicional do gaúcho dos pampas sul-riograndenses. Expandia-se o campo industrial moderno e as 1.127 fábricas não admitiam desemprego.
Érico Veríssimo, autor da trilogia O Tempo e o Vento, Atos Damasceno e Mário Quintana, entre outros, podiam ser vistos na Praça da Alfândega e Farmácia de Carvalho ou nos bares em frente à Livraria do Globo, antigos pontos de encontro da intelectualidade e dos aposentados na capital gaúcha. Em Curitiba, capital do Paraná, hoje cidade modelo, o boom imobiliário detonado pelo cinismo era a resposta direta do êxito alcançado pela cultura do café, cuja exportação, em 53, para Londres e Nova York, rendia nada mais, nada menos que 1 bilhão de cruzeiros. A capital paranaense completava o seu centenário com muita festa em 19/12 de 53. Londrina, ainda no Paraná, com menos de 20 anos, transformava-se na terceira cidade Cadillac do Brasil, em virtude do grande número de rabos de peixe, na época, símbolos do poderio econômico. O café erguia prédios, financiava moradias, escolas, veículos e movimentava bancos. O estado de Santa Catarina também vivia momentos de intensa vibração política. Jorge Lacerda, o ex-presidente Nereu Ramos e o deputado federal Leoberto Leal morrem num desastre de avião. Mais industrializada que Florianópolis, Blumenau tinha ação manufatureira bastante ativa, com profusão de tecelagens, como a Hering, de renome nacional. Em síntese, são estas as metrópoles brasileiras que, na década dourada de 50, mais se avantajaram, dando base à euforia de JK de desenvolvimento programado pelo Plano de Metas, 50 anos em 5. Em 50, perdíamos o Campeonato Mundial de Futebol. Em 52, a nossa seleção sagrava-se campeã do primeiro Campeonato Pan-Americano, realizado no Chile, mas, em 54, perdia de 4-2 na Suíça para a seleção húngara, em fase de ouro, tendo como baluarte seu valoroso ídolo, o jogador Puskás. Apesar disso, a seleção canarinho voltava valorizada pela opinião pública. Em 58, o Brasil conquista o Campeonato Mundial de Futebol. Júbilo do povo brasileiro, que comemora o feito com festas, alegorias carnavalescas, recebendo com entusiasmo e homenagens os campeões mundiais de regresso. Era a hora feliz de lavar a alma que ainda guardava a época da derrota de 50 pelos uruguaios, em pleno estádio do Maracanã, recentemente inaugurado no Rio de Janeiro. Enfim, Bellini levantava no pódio a taça Jules Rimet. Era o sonho de 60 milhões de brasileiros que se concretizava. Jules Rimet, que deu nome à famosa taça, faleceu na década de 50. Alguns dos nossos craques transformaram-se em ídolos internacionais. Feola, o técnico da seleção, segundo a crônica especializada inglesa, levara para a Suécia a melhor e mais organizada seleção brasileira que já pisara a Europa em todos os tempos. Djalma Santos, Zito, Bellini, Nilton Santos, Orlando, Gilmar, Garrincha, Didi, Pelé, Vavá, Zagallo. Paulo Amaral era o preparador físico da seleção de ouro. Tudo era glória e brilho na década dourada. Pelé, considerado o atleta do século, em 56 viria para o Santos. Éder Joffre, o galo de ouro, pugilista brasileiro, campeão sul-americano de boxe, invicto, em fins da década de 50, apurava a técnica que em breve o levaria a alcançar o título de campeão mundial, categoria peso galo. A tenista Maria Esther Bueno, também muitas glórias conquistava para o Brasil com suas vitórias em quadras internacionais nos anos 50. Hoje, afastada dos campeonatos, é comentarista da BBC de Londres. Em 18 de setembro de 1950, Yara Lins orgulhosamente dizia: "No ar, PR3, TV Tupi Difusora." Era o primeiro programa de televisão da América Latina e o quarto do mundo, tendo por veículo a TV Tupi de São Paulo. Francisco de Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados,
cadeia de jornais e emissora de rádio, fora o autor da façanha. A primeira imagem em circuito fechado foi a de José Mujica, o frei-cantor, ex-ator de Hollywood. Na inauguração da TV Tupi de São Paulo, um resfriado impediu Hebe Camargo de cantar o hino da televisão, letra de Guilherme de Almeida e música de Marcelo Tupinambá. Quem a substituiu foi a santista Lolita Rodrigues. Os versos de Guilherme de Almeida se constituíram no hino da televisão. Em São Paulo, só 5 pessoas ou lares possuíam televisores. E Chateaubriand espalhou alguns pelos principais pontos estratégicos da cidade. Em 56, a TV Tupi sofria censura em virtude de um concurso de pernas. Hoje, o que acontece? Sem comentários. Nos anos 50, quase 30 anos após o modernismo, o teatro alcançava maturidade no Brasil. Consagravam-se autores pautados pelas correntes estéticas vigentes da nossa literatura. Nelson Rodrigues, com a sua dramaturgia muito singular. Ariano Suassuna, fundindo a influência de autos de Gil Vicente com o folclore nordestino. Em São Paulo, Abílio Pereira de Almeida e Jorge de Andrade. Um na crítica de costumes, outro tentando compreender as raízes da sociedade paulista e tratando com dignidade a derrocada do café. Milor Fernandes, o humorismo inteligente. Pedro Bloch, alcançando repercussão internacional com o seu famoso monólogo As Mãos de Eurídice, e ainda o Duvaldo Viana, Guilherme Figueiredo e Jean Francesco Guarnieri. O TBC foi criado na década de 50 por mecenas italianos e revelou muitos nomes que ficaram famosos. Ziembinski, mestre de todos eles, Cacilda Becker, ligada a Santos na juventude, Henriette Mourinot, francesa, para citar alguns que já se foram. Outros brilharam na época e ainda brilham. Fernanda Montenegro, Nídia Alicia, Maria Della Costa, Nissete Bruno, Eva Todor, Maria Fernanda, filha de Cecília Meirelles, Cleide Ácones, irmã de Cacilda Becker, Paulo Tran, Leonardo Vilar, Valmor Chagas, Maria Helena, Raul Cortez, Paulo Goulart, alguns dos nomes famosos que se consagraram no TBC. Era o auge do teatro de revista, da chanchada, do chamado teatro do rebolado e também dos musicais do cinema nacional. E então aparecem Anselmo Duarte, Fada Santoro, Sil Farney, Adelaide Chioso, José Lilgoy, que chegou até Hollywood e ainda hoje atua, Oscarito, Grande Otelo, Anquito, Dercy Gonçalves, Zé Trindade, Mara Rúbia e Virginia Lene. Walter Pinto comandava o teatro de revista, com plumas e paetês importados e cenários ricos e mirabolantes. A era da eletrônica fabricava astros e estrelas que faziam do microfone o seu porta-voz. O rádio ocupava lugar de destaque no início da década de 50. Concursos de rainha do rádio separavam a juventude em clubes que promoviam a vitória de suas preferidas. Dalva de Oliveira foi a rainha do rádio de 51, cabendo a Mari Gonçalves Paulista, veterana no cinema, o título de revelação de 51. Emilinha Borba, derrotada em 49 por Marlene, foi eleita em 53 com mais de 1 milhão de votos. Seguiram-se Ângela Maria Assapoti, em 54, e Vera Lúcia, portuguesa, que fazia sucesso interpretando Dolores Duran e Tom Jobim. Doris Monteiro era a garota revelação de 1956. Os corações das meninas apaixonadas eram embaladas pelas vozes insuperáveis de Orlando Silva, o cantor das multidões, Silvio Caldas, o caboclinho querido, Nelson Gonçalves, o boêmio, Francisco Carlos, Dick Farney, Ivon Cury, Dorival Caymmi, Carlos Galhardo, Ciro Monteiro e ele, Francisco Alves, o rei da voz, tragicamente desaparecido num choque automobilístico na Via Dutra. Só tu, madeira fria, sentirás toda a agonia e o silêncio do cantor. Versos de Davi Nasser no túmulo de Chico Viola. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos,
Calbi Peixoto levava ao delírio suas fãs de 54 a 59. Foi o cantor mais popular do Brasil. E o humor? O humor no rádio contava com a verve e a graça de Max Nunes, Haroldo Barbosa, Paulo Gracindo, Brandão Filho, Lauro Borges e Castro Barbosa. Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, humorismo fino e Chacrinha iniciavam carreira no gênero. Na Mairinque Veiga, a crônica diária de Genolino Amado, irmão de Jorge Amado, e os comentários de Gilson Amado, lidos por César Ladeira, que se casaria com Renata Fronze. Em 58, surge a Bossa Nova, liderada por João Gilberto, Roberto Menescal, Chico Feitosa, Tom Jobim e Nara Leão. Até 50, a sede do cinema nacional era o Rio de Janeiro, a Cinédia, a Atlântida. Na década de ouro, fazendo jus ao surto de desenvolvimento que abrangia todas as áreas, o cinema nacional não fugiu à regra, avantajou-se. A Companhia Vera Cruz foi fundada por Franco Zampari e Titilo, em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, onde Francisco Matarazzo, sobrinho, possuía a próspera criação de galinhas. Alguns anos antes, visitando o local, o autor de O Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro de Vasconcelos, insinuara: aqui seria um ótimo lugar para fazer cinema no Brasil. Zampari, engenheiro italiano, acreditava na potencialidade do nosso cinema. Afinal, somos ou não somos um povo de heróis? Dizia ele, como só um brasileiro poderia dizer. E num esforço ingente e conjugado, nasceu naquele local a Vera Cruz, cuja direção foi entregue por Zampari a Alberto Cavalcanti. Nomes glorificados no teatro vieram então emprestar seu brilho à indústria que nascia. Eliana Lage, Marisa Prazo, Tônia Carreiro, Dercy Gonçalves, Eliana, Mazzaropi, Leonardo Vilar, Anselmo Duarte, Norma Bengel, Grande Otelo, Oscarito, Anquito, Eva Todor, Adelaide Chioso, José Liugói, Zé Trindade, Renata Fronze, Silfarne, Fada Santoro e outros que preparavam as asas para o voo pioneiro do cinema nacional. Juro por Deus que lhe trago aquele miserável aqui. Timóteo! É lançado o filme O Cangaceiro, dirigido por Lima Barreto e produzido pela Vera Cruz, que bate recorde de bilheteria e é premiado no Festival de Cannes. Qual teria sido a contribuição da gíria para os anos 50? Em especial, fiquemos com duas palavras, introduzidas na época e até hoje usadas, e quase com o mesmo significado: bacana e legal, no sentido de que tudo está bem, é bom ou está certo. Palavras que expressam o espírito otimista da década dourada.